A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Façam-se apóstolos da verdade. Ajude a divulgar os boletins e os vídeos do Pai e a doutrina de Deus. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, expostas e entregues aos nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim dessa semana versa sobre a evolução da centelha, ou da partícula divina que nós somos, através da escalada biológica. Mas somos emanados do princípio ou Deus como partículas centelhas divinas, em estado de inconsciência. Mergulhamos na matéria, e daí começamos a jornada biológica autocristificadora. Como Jesus sempre disse, eu e vós somos iguais. A diferença é que eu estou pronto e vós por se fazer. A escalada biológica, ou quando a centelha ganha mais ou menos a individualidade, começa nas larvas e daí segue pelos répteis até atingir o pico da escalada biológica, que é a espécie humana. Nesse estágio, quando o ser humano entra para os primatas ou humanos mais primatas, já está um passo próximo de ter o intelecto, de ter a consciência de pensar, de refletir e discernir. Porque nesse estado, o primata já consegue pensar e enviar o seu duplo astral para onde está pensando. Quando chega nesse estágio, o Espírito Filho de Deus tem 7 coroas e 7 plexos, ou centros de energias, sem os quais não poderia o Espírito comandar o corpo físico. O engano das pessoas, dos cientistas como Darwin, que não tinha como ligar a centelha à evolução material, porque as espécies são fixas. O que transita por elas é a centelha, que vai evoluindo, vai adquirindo, desabrochando as virtudes divinas que trazem potencial, se tornando espírito livre, até voltar a ser Deus em Deus, reintegrando ao princípio totalmente como partícula inteligentizada e psiquizada. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão ao Senhor Sagrado Princípio por mais esta oportunidade de trabalho. Gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros, o nosso atual diretor planetário, João o Evangelista, e as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas, a começar pelas legiões médicas, chefiada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, as legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, na subcrosta, nos umbrais, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões de soldados, chefiadas por Nero, que mantém a disciplina e a ordem no planeta, são elas os pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, floristas, ciganos e as crianças, entre outros. Mais um lembrete, Pitágoras, grande médium que era, fazendo experiência com sua esposa, a médium Teocleia,
de descobrir que a centelha gasta, em média, 300 milhões de anos para chegar à espécie humana, que é o topo da evolução. Em qualquer planeta que for, o topo da evolução ou ápice será a espécie humana. Do princípio ou Deus, do espírito e da matéria, do homem e da mulher. Nenhum documento iniciático, em tempo algum, desde que a história humana é registrada, um escrito iniciático ou bíblico foi apresentado como este que agora apresenta o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Porque a partir de Deus, Espírito e Verdade, havendo de considerar a chamada criação, que em resumo é espírito e matéria, mundos e humanidades, no píncaro de tudo paira o homem e a mulher, se quiser considerar apenas a diferença de sexo. Porque espiritual e essencialmente tudo tem uma só origem divina, um só programa desabrochador das latentes virtudes divinas, uma só sagrada finalidade a ser atingida. Eis o documento máximo para definir em termos de conceito a importância do homem e da mulher na chamada criação de Deus. Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas e potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisne e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Considerando que há um só princípio originário e que esse princípio tudo emana, sustenta e destina, e que o destino é a reentrância total ou absoluta, é obrigatório apontar o ser humano como o topo da escalada biológica, o máximo de alcance evolutivo espiritual. A considerar no planeta, e como tudo vai subindo de expressão evolutiva, e para dizer certo perante o desígnio divino, é divinizadora. É normal colocar o homem, a mulher, na vanguarda de todas as conquistas biológicas. A evolução do planeta se demonstra de dentro para fora, e a evolução da centelha, o Filho de Deus, Espírito, se demonstra de fora para dentro. Em termos de civilização, considerando o conceito como síntese de todas as verdades, pode-se e deve colocar essas palavras no vértice de todas as cogitações imagináveis: a verdade a ser conhecida, o amor a ser aplicado e a virtude a ser acumulada. E, portanto, ignorar o supremo documento de ordenança divina, que é a lei de Deus, é cometer crime de traição contra o desígnio divino. Tenha-se em mente que a lei de Deus não foi enviada aos inconscientes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar.
Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Duas ordens faz parte da criação anímica, espiritual, cósmica ou material. A reprodução caracteriza a ordem biológica, ou seja, vegetal e animal. Para ser humano, a unidade se revela biologicamente em duas partes, homem e mulher. Da parte de Deus houve distribuição de direitos e deveres. A falta de espírito de moral, isto é, de consciência da origem divina e da sagrada finalidade a ser atingida, causou profundos abalos, incluindo o bíblico pranto e ranger dos dentes. Só no Apocalipse está prometido o Evangelho eterno, o aviso final de Deus a seus filhos lotados na terra. Entendam bem os filhos de Deus, que tudo é importante, que há motivo para tudo que é criado ou manifestado por Deus, e que na ordem anímica o mais importante de tudo é homens e mulheres. Medirem bem suas responsabilidades. Ao findar do segundo milênio, quando por falta de respeito aos desígnios divinos, um apocalíptico dilúvio de fogo está pronto para eclodir, reduzindo os viventes a 1/3 ou 1/4, como Maria avisa em Fátima, através do singelo fenômeno mediúnico. Pensar no homem e na mulher sem primeiro pensar no princípio ou Deus não fica bem a ninguém. Então, pensem com a devida dignidade. Pensem como responsáveis. Na lei de Deus não há lugar para machismos e feminismos rasteiros. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, em suma de encarnação desse planetinha. Prece ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente e onipotente, causa originária do espírito da matéria e dos mundos e das humanidades, e das leis regentes fundamentais, das mais absolutas às mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, das encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste, e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro dos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado. Apela a tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado na divina graça de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometa aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselheiros, que é dar dignos frutos pelo exemplo. A trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas.